Lucas capítulo 4 é um tema que fala sobre o poder de Jesus, sobre as doenças e sobre os demônios. Então a leitura se dará do verso 14 em diante, e eu vou pedir para que você faça a leitura na sua casa, para nós ganharmos tempo nessa transmissão, e eu aqui vou já falando dos versículos. Então, como introdução, apenas dizer aos irmãos que domingo passado, no capítulo anterior, aprendemos sobre as provas do crente, as tentações que vieram sobre Jesus. Então, no capítulo anterior, o Espírito havia conduzido Jesus para um isolamento, para ficar longe das pessoas. Mas aqui, nesses versículos, Jesus é levado à cena pública, ao contato com as pessoas. Jesus havia sido expulso de Nazaré, e agora ele desce para Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus fixou sua residência, aonde ele montou sua base de operações. E é interessante que, como era de costume, Jesus vai até a sinagoga para ensinar. E aí ele acaba libertando um endemoniado e, por consequência, curando também a sogra de Pedro. Neste texto fica claro que anunciar o evangelho era a razão principal da vinda de Jesus ao mundo. E sendo assim, eu quero destacar algumas verdades sobre esse poderoso ministério de Jesus, de libertação. Sendo eles, em primeiro lugar, no verso de número 14, Jesus, ele não inicia o seu ministério na badalada Jerusalém, mas ele volta a sua atenção para a desprezada Galileia. É interessante que Jesus, ele não vai direto ao templo, mas ele vai para as sinagogas. As sinagogas eram congregações. A sinagoga era diferente do templo, porque na sinagoga não era permitido fazer sacrifícios. Então, a aceitação de Jesus em Cafarnaum, na Galileia, foi entusiasmada, a ponto da Bíblia dizer que a sua fama correu por toda a vizinhança. E Jesus, então, foi glorificado por todos. Em segundo lugar, a tradição familiar de Jesus. As sinagogas, elas surgiram na época do cativeiro babilônico, porque o povo de Israel estava privado de ir até o templo, de fazer ali suas festas, de entregar os seus sacrifícios. Então, eles passaram a se reunir nas sinagogas. E o propósito dessas reuniões era para estudar a palavra de Deus e adorar ao Senhor. Jesus herda essa tradição familiar da sua família. Ele também tinha o costume de ir à sinagoga regularmente. Jesus era avesso à ideia de desigrejar-se. Jesus gostava de estar congregado. O texto diz que aonde ele fora criado, ele entrou num sábado, numa sinagoga, segundo o seu costume. Verso de número 17. Qual foi a missão de Jesus? Jesus recebe o livro do profeta Isaías, e ele mesmo abre o livro no exato lugar onde estava definido a sua missão. E a missão de Jesus abrange 5 áreas
que passamos a ver agora. A primeira área, a primeira missão de Jesus, verso de número 18, evangelizar os pobres. A evangelização é a proclamação das boas novas a todos. Os pobres que eram desprovidos de bens materiais, reconheciam seus pecados e se apegavam à rica graça de Deus a fim de serem salvos. Então a missão de Jesus era evangelizar os pobres. Em segundo lugar, a missão de Jesus foi proclamar libertação aos cativos. O ser humano, a despeito de sua classe social, econômica e política, é um prisioneiro do mundo, é um prisioneiro do diabo. E o homem não pode libertar-se a si mesmo. O homem precisa ser liberto. Não pode desvencilhar-se de suas próprias amarras. O homem precisa ser colocado em liberdade. E Jesus é o libertador. Então a missão singular de Jesus foi evangelizar aos pobres, foi proclamar libertação aos cativos. A terceira missão de Jesus, restaurar a vista aos cegos. Jesus curou os cegos, dando-lhe visão espiritual para verem as maravilhas da graça de Deus. Jesus é a luz do mundo. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Só Jesus pode tirar a venda dos olhos. Só Jesus pode arrancar o homem do império das trevas. Então a missão singular de Jesus foi evangelizar os pobres, foi proclamar libertação aos cativos, foi restaurar a vista aos cegos, em quarto lugar, libertar os oprimidos. Os cristãos, nesta época, eram súditos de Roma, estavam oprimidos política e economicamente, mas Jesus veio para libertar todos os oprimidos. Todos os que estão oprimidos pelo diabo podem contar com a ação libertadora de Jesus. Nenhuma religião pode arrancar do coração humano essa opressão. Nenhum rito sagrado pode aliviar o homem desse peso esmagador. Jesus veio para libertar todos os oprimidos. Você que está me assistindo na sua casa, talvez essa manhã você tenha andado oprimido, sem esperança, preocupado com a pandemia, preocupado com o que você vai pôr na mesa, preocupado se você terá o seu emprego garantido ou não. Essas coisas vão te oprimindo, vão te machucando, vão te deixando ansioso, vão te paralisando, vai te deixar você emocionalmente doente. Mas lembre-se, a missão de Jesus é libertar os oprimidos. Jesus pode te libertar nesta manhã. Jesus é a esperança, é a luz do mundo. Em quinto lugar, a missão de Jesus foi apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso de número 19. Havia um ano na Bíblia que era chamado de ano de jubileu. O ano do jubileu era um tempo oportuno, quando todas as dívidas eram canceladas
e as terras originais eram devolvidas aos seus donos. Esse ano de jubileu era na Bíblia uma demonstração da graça. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós também recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. Nossas dívidas foram canceladas. Nos tornamos agora aceitável ao Senhor para poder desfrutar da vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Agora veja que interessante. A exposição que Jesus faz da sua missão, quando Jesus abre o livro de Isaías e diz que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, curar os cegos, evangelizar os pobres, apregoar o ano aceitável do Senhor, essa exposição feita por Jesus causou uma grande admiração nos seus ouvintes. Entretanto, se essa exposição causou grande admiração, a aplicação feita por Jesus provocou-lhes um ódio consumado. Porque Jesus cita 2 provérbios aqui. Ele diz: médico, cura-te a ti mesmo, e nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus deixa claro que o propósito soberano na aplicação de Deus da salvação transcendia o povo de Israel. O Evangelho estava também destinado aos gentios. E isso provocou um choque nos seus ouvintes, que pensavam que a salvação era só para os judeus. Os judeus queriam o céu, a eternidade e o paraíso só para eles. Eles não queriam que os gentios fossem adotados e inseridos na família de Deus. Então Jesus, ele vai dizer que ele veio para os pobres, independentemente se é judeu ou não. Ele vem para os oprimidos, independentemente de ser povo de Deus, povo de Israel ou não. O oprimido é todo aquele que está debaixo das marras de Satanás. Então isso provocou uma hostilidade nos ouvintes de Jesus. O Evangelho, meus irmãos, é boa nova para todos. Todos, negros e brancos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, empregados e patrões, todos carecem da salvação. Todos precisam de libertação. Todos, nas suas mais diversas categorias, tecido social, condição de vida, precisam ser libertos das suas opressões. E só Jesus Cristo, na sua missão, pôde fazer isso pelo homem. É interessante que depois disso, o texto diz no verso de número 28, depois que Jesus explica aos judeus que a vinda dele não é somente para o povo de Israel, mas para todos, Jesus passa a sofrer rejeição. O texto diz que na sinagoga, quando eles ouviram essas coisas, eles não se alegraram, eles se encheram de ira. A hostilidade deles foi grande, a ponto deles levarem Jesus, como diz o texto, ao cume do monte, para o precipitar lá de baixo. Porém, Jesus então se retirou e foi para Cafarnaum.
Ainda hoje, muitos ouvintes rejeitam veementemente a palavra de Deus. A palavra de Deus, pregada na boca de um pastor, pregada na boca de Jesus, nem sempre é aceita por aqueles que estão ouvindo. Se você tem ouvido a palavra de Deus, eu desafio você a se render à palavra de Deus. Entregue o teu coração a Jesus. Convide Jesus para ser mais do que um amigo, para ser o seu salvador pessoal. Não importa em qual situação você se encontra, não importa como você está, Jesus terá o imenso prazer em lhe acolher, porque Jesus é um Deus acolhedor. Verso de número 31. Jesus desceu para Cafarnaum, e o contraste com Nazaré, porque em Nazaré ele foi rejeitado maciçamente, mas em Cafarnaum, diz o texto, muitos se maravilharam dos seus ensinos, porque sua doutrina era pregada com autoridade. A mesma mensagem que enternece uns, endurece outros. A mesma mensagem que é acolhida por uns, é rejeitada por outros. A palavra de Deus nunca será neutra. Sempre exige do homem uma resposta. Sempre provoca uma reação. Às vezes, diametralmente oposta. Diz a palavra ainda de Deus, no verso de número 33, que Jesus agora vai para um confronto com demônios, porque nessa sinagoga havia um homem que estava possesso. Ele estava possesso de quê? De um espírito de demônio. Veja, os demônios não respeitam lugares sagrados. Esse homem estava possuído dentro da sinagoga. Veja que ele não fica escondido, ele não fica camuflado, muito pelo contrário, ele levanta a sua voz contra Jesus. O texto diz que ele brada em alta voz. Sabe por quê? Porque os demônios sabem quem é Jesus. Mas esse conhecimento dos demônios é desprovido, é destituído de fé, de amor e de esperança. Os demônios sabem quem é Jesus, mas não amam Jesus. Os demônios creem no ministério de Jesus, mas eles não obedecem Jesus. Jesus não se intimida com a ira do demônio. E ao repreendê-lo, Jesus comprova que tem todo o poder e toda a autoridade sobre os demônios. Anjos, homens e demônios precisam se curvar diante de Jesus, o Filho de Deus. Jesus sai vitorioso desse confronto. E depois desse confronto, Jesus tem a sua autoridade reconhecida no verso de número 36. A libertação desse homem possesso dentro da sinagoga provocou grande admiração dos presentes, que reconheceram publicamente a autoridade de Jesus sobre o diabo. O resultado desse reconhecimento é que a fama de Jesus correu por todos os lugares da circunvizinhança, como diz o texto. Ninguém pode resistir ao Todo-Poderoso. Ninguém pode desafiar a Jesus
e prevalecer. O poder de Jesus é infinito. Sua autoridade é absoluta e sua fama é colossal. Jesus Cristo tem a sua autoridade reconhecida pela igreja. Nós não reconhecemos a autoridade maligna, diabólica, mundana. A autoridade que a igreja reconhece é a autoridade do Cristo, de Jesus, daquele que tem o poder sobre demônios, sobre a morte, sobre a ressurreição, daquele que tem o poder sobre toda doença. Verso de número 38, Jesus deixa a sinagoga, um ambiente de culto, e vai para uma casa, um ambiente familiar. Na sinagoga, Jesus demonstra sua autoridade sobre demônios. Agora, na casa, Jesus demonstra sua autoridade sobre a doença. A cura foi imediata, pois logo ela se levantou e passou a servi-los. Em Cristo, meus irmãos, a vida, a saúde, a libertação e também a salvação. Todos os confrontos de Jesus, seja com principados, seja com potestades, seja com demônios, seja contra doenças, Jesus sempre saiu vitorioso. E ele sempre sairá vitorioso. O anticristo, no Apocalipse, diz que será vencido com o sopro da sua boca. Jesus sempre sairá vitorioso em todas as batalhas. Por isso, você não perde quando entrega a sua vida para Jesus, você só ganha. Você não regride ao se tornar um cristão, você é promovido. Aqueles discípulos foram promovidos. Antes, homens comuns. Depois, verdadeiros labaredas na casa do Senhor. Verso de número 40. Uma ação misericordiosa. Esse foi um dia intenso na agenda de Jesus. O fato de Jesus impor as mãos sobre cada crente, curando-os. Com isso, Jesus visa estabelecer um laço pessoal sobre o enfermo. Jesus não precisava impor as mãos sobre ninguém para curar, basta a palavra que saía da boca dele. Mas ele colocava as mãos para estabelecer esse relacionamento, alma com alma. Olha que interessante, além de curar os enfermos, Jesus também liberta muitos endemoniados. Diz que no pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, eram trazidos a ele. E aí o que ele fazia? Ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Embora os demônios confessassem Jesus como Filho de Deus, Jesus não aceitava o testemunho deles, porque os demônios saíam gritando e dizendo: olha, parece-me até dar a entender que os demônios se converteram, viraram marqueteiros de Jesus, começaram a dizer que ele era o Filho de Deus, mas Jesus conhecia os demônios. E Jesus os repreendia para que eles não falassem. Jesus não queria o ibope do inferno. Verso de número 42. Jesus então, diante do assédio desta multidão, porque muitos eram trazidos à sua presença,
para receberem curas e milagres, o que Jesus faz? Ele se retira para um lugar solitário, ele vai para o deserto. O sucesso, meus irmãos, do ministério público de Jesus era alimentado no lugar secreto de oração. Só podemos estar de pé diante das pessoas em público se primeiro nos prostrarmos diante de Deus em secreto. Jesus então vai para o deserto. As multidões o procuravam, as multidões queriam estar junto dele, as multidões não queriam que ele se afastasse, mas Jesus precisava recarregar suas baterias. Ele precisava estar a sós com Deus. Por intermédio da oração, nós carregamos nossas baterias com Deus. Assim como um carro precisa, de tempos em tempos, ser trocado a bateria, nós também precisamos recarregar nossas baterias. Nós precisamos ter uma vida com Deus de oração. Nós precisamos nos curvar diante de Jesus. A missão de Jesus também é recarregar nossas baterias. Aleluia. E aí, para finalizar, eu quero concluir aqui, no verso de número 43 e 44, as multidões procuravam Jesus, as multidões rogavam a Jesus que ele não as deixasse. Durante a vida de Jesus, a pregação tinha sido o principal instrumento de Deus para vivificar os pecadores. E aí então diz Jesus que era necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. A situação das igrejas sempre corresponderá à do púlpito. Na agenda de Jesus, a proclamação do evangelho sempre esteve em primeiro plano. Os milagres e os sinais eram subordinados à proclamação do evangelho. O evangelho de Deus é o dunamis, é o poder de todo aquele que nele crê. Você que está na sua casa, você que está impedido de frequentar uma reunião como essa, evangelize. Aproveite esse tempo. Diga aos seus familiares que Jesus cura, que Jesus tem autoridade sobre a doença. Agora vão aumentar os pedidos de oração por doença. Agora as pessoas, ao ficarem doentes, ficarão preocupadas. Ainda mais se for preciso levá-las até um hospital, que é um lugar infinitamente mais possível de contrair a contaminação do vírus. Então, pregue o evangelho, diga às pessoas que Jesus tem poder sobre as doenças, poder sobre os demônios. Diga às pessoas que Jesus Cristo está no controle da história. Diga às pessoas que não têm esperança, que o nosso Redentor vive e que nós podemos crer no amanhã, porque Jesus Cristo veio para nos libertar, para abrir os nossos olhos, para nos fazer enxergar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que nós estamos vivendo, um ano em que nós devemos aceitar o evangelho. O evangelho é a resposta de Deus
à pandemia, aos conflitos interiores, à falta de esperança. O Evangelho é a resposta de Deus para a solidão na quarentena. O Evangelho é a solidão, o Evangelho é a resposta de Deus para o tédio. O Evangelho é a resposta de Deus para a ausência de pessoas queridas, para a ausência do abraço. O Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho se escreve com J, é Jesus. Jesus é o Evangelho de Deus. E essa é a aplicação que nós devemos fazer em nossas vidas. Quem tem Jesus tem o Evangelho. Quem tem Jesus, o Evangelho, tem as promessas de Deus. Eu quero orar por você agora, que está na sua casa. Eu quero que essa mensagem possa produzir no seu coração a fé necessária para você tripudiar sobre toda crise. Lembre-se, o crente não anda pela crise, o crente passa pela crise, o crente se sobressai na crise, porque o crente tem a Jesus.